Eu esmaguei o telemóvel dela debaixo do salto alto, vendo o ecrã estalar como os ossos de um pássaro frágil, enquanto ela gritava o meu nome pela primeira vez em anos com verdadeiro terror nos olhos. A vingança não é um copo de vinho tinto derramado numa toalha de linho, é o veneno que se infiltra devagar, corroendo as veias até que o coração pare de bater por si só. E se eu te disser que, naquela noite chuvosa em Alfama, eu ri pela primeira vez desde que a minha própria família me enterrou viva nas redes sociais, sentindo o alívio de quem finalmente respira debaixo d'água. O ar em Lisboa naquela manhã de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado com o aroma de pastéis de nata frescos das confeitarias de Belém. Eu acordava sempre cedo, o sol filtrando-se pelas cortinas de renda da minha pequena casa em Alcântara, um refúgio que eu havia construído com as unhas e os dentes após anos de noites insones em empregos precários. Aos 32 anos, eu era finalmente dona de mim mesma, uma designer gráfica freelance, com clientes em todo o país e até alguns em Espanha, o suficiente para pagar as contas e sonhar com viagens a Sintra nos fins de semana. Mas a família. A família era como uma âncora enferrujada, puxando-me sempre para o fundo. A minha irmã mais velha, Maria, ligara-me na véspera. A voz dela, sempre tão melosa como o vinho de Porto que ela bebia em excesso, gotejava agora com um desespero fingido. Marta, mana, preciso de ti. O João perdeu o emprego outra vez, e as crianças? Bem, as crianças estão a crescer, e o apartamento em Cascais é pequeno demais. Podemos ficar contigo por uns meses. 10, no máximo. É temporário, juro. 10 meses. 10 meses de caos num espaço que mal cabia em mim mesma. Eu hesitei, sentindo o peso daquela herança portuguesa de lealdade familiar que nos amarra como correntes invisíveis. Mas eu disse não. Pela primeira vez na vida, eu disse não. Não foi fácil. Crescíamos juntas em Oeiras, filhas de um pai pescador que morrera cedo no mar, deixando-nos com uma mãe que limpava casas em Estoril para nos alimentar. Maria era a estrela, a bonita, a que casara cedo com o João, um tipo charmoso mas inútil, e tivera 3 filhos que pareciam mais uma matilha de cães selvagens do que crianças. Eu era a invisível, a que estudara à noite, a que fugira para Lisboa para reinventar-me. Mas o não saiu da minha boca como um grito abafado, e desliguei o telefone antes que ela pudesse argumentar. Naquela manhã, enquanto bebia o meu café preto forte, o telemóvel vibrou com notificações. Primeiro, uma mensagem de texto: como podes ser tão egoísta, Marta? Sangue do mesmo sangue e recusas-nos o teto. Depois, o Instagram explodiu. Maria postara uma história, uma foto minha, tirada há anos atrás numa reunião de família em Sintra, com a legenda: irmãzinha perfeita que prefere o seu cantinho chique a ajudar a família em tempos difíceis. Egoísmo puro, família é tudo. Os comentários choveram como o aguaceiro de inverno: que vergonha, traição, como se pode fazer isso aos próprios sobrinhos. Amigos comuns, primos distantes, até a minha antiga patroa de um café encheado, todos a julgavam. Eu senti o estômago revirar, como se engolira um punhado de areias da praia de Carcavelos. Sentei-me no chão da cozinha, as pernas dobradas contra o peito, e chorei. Não por fraqueza, não. Era raiva pura, o tipo de fúria que ferve devagar, como cozida à portuguesa no fogão lento. Porque eu sabia, Maria não precisava de 10 meses. Ela precisava de controlo. Sempre precisara. Desde miúdas, ela manipulava, eu cedia. Lembrava-me de como, aos 15 anos, ela me convencera a confessar um roubo de batatas na feira que fora ideia dela, só para ela parecer inocente. Agora, aos 38, com rugas precoces de noites de copos e dias de dramas inventados, ela usava as redes sociais como uma praça pública medieval, expondo-me ao pelourinho virtual. Eu não respondi. Não logo. Em vez disso, saí para uma caminhada ao longo do Tejo, o vento salgado chicoteando o meu rosto como um lembrete da liberdade que eu quase perdera. As gaivotas gritavam acima, indiferentes aos dramas humanos, e eu pensei no meu avô, que contava histórias de fados antigos sobre traições e vinganças em Alfama. A dor é como o vinho, envelhece bem se souberes guardá-la, dizia ele. Eu guardaria a minha. De volta à casa, abri o portátil. Como designer, eu sabia manipular imagens, palavras, narrativas. Mas isto seria diferente. Seria pessoal. Comecei a esboçar um plano, traços digitais que se transformariam em lâminas afiadas. Primeiro, contactei um antigo colega de universidade, o Pedro,
um hacker ético que trabalhava em cibersegurança para bancos em Lisboa. Preciso de ajuda para rastrear posts anónimos, disse-lhe, sem detalhes. Ele riu, mas concordou, para ti, Marta, qualquer coisa. Mas cuidado, a vingança online é um labirinto sem saída. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja como os azulejos de um palácio moro, eu mergulhei nas profundezas das redes. Descobri que Maria não parara aí. Tinha criado um grupo privado no WhatsApp com familiares e amigos, partilhando capturas de ecrã das minhas mensagens frias, editadas, claro, para me fazer parecer uma bruxa sem coração. Ela disse que as crianças fedem e que o João é um bêbado. Recusa-nos por causa disso, mentira descarada. O meu coração batia forte, não de medo, mas de uma excitação sombria. A semente da vingança brotava, enraizando-se no solo fértil do meu ressentimento acumulado. Naquela noite, sonhei com o mar de Cascais, ondas gigantes engolindo a casa da minha infância. Acordei suada, com o telemóvel a piscar, mais uma notificação. Um comentário de uma prima: Marta, és uma desgraça para a família. Ri-me, um riso seco como o vinho seco de Colares. Era hora de contra-atacar. Mas devagar. Sempre devagar. Porque a verdadeira dor não vem de um golpe, vem de erosão lenta, como o Tejo moldando as margens ao longo de séculos. Os dias seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. Eu trabalhava nas minhas ilustrações, designs minimalistas para marcas de vinho do Douro, com curvas elegantes que evocavam rios e vinhas antigas, mas a minha mente divagava para Maria. Ela postava diariamente selfies com as crianças na praia de Guincho, legendas sobre família unida apesar das traições. Cada like era uma farpa no meu peito. Eu respondi uma vez, num comentário neutro: a família é importante, mas os limites também. Explodiu em drama, ela partilhou o ecrã, chamando-me de falsa moralista. Foi aí que Pedro me enviou o primeiro ficheiro, um relatório de rastreio. Maria usava uma conta falsa no Twitter para amplificar as histórias, fingindo ser uma amiga anónima, que conhecia a verdade sobre a Marta egoísta. Os tweets eram venenosos: em Portugal, ajudamos uns aos outros. Menos ela. Vergonha nacional. O número de seguidores dela crescera, de 500 para 2.000 em uma semana. Ela estava a lucrar com a minha humilhação, talvez até a atrair donativos para a família necessitada. Senti uma náusea subir, misturada com uma clareza gélida. Eu não era mais a menina de Oeiras que cedia. Eu era a mulher de Lisboa que construíra muralhas. Liguei para a minha terapeuta, a doutora Sofia, uma lisboeta de meia-idade com olhos que viam através das mentiras. Marta, a raiva é natural, mas a vingança pode-te consumir. Eu sorri para o telefone. Não desta vez, doutora. Desta vez, ela vai provar o próprio veneno. O plano tomava forma. Primeiro, uma campanha subtil de contranarrativa. Criei uma conta anónima no Instagram, @vosesquecidaste, partilhando histórias de mulheres portuguesas presas em dinâmicas familiares tóxicas. Nada direto, só ecos. Uma postagem sobre irmãs que usam as redes para manipular, deixando cicatrizes invisíveis. Os comentários fluíram, mulheres partilhando as suas dores, de Porto a Faro. Maria mordeu o isco, comentando furiosamente: isso é sobre mim. Covardes. Eu ri sozinha na varanda, vendo as luzes de Belém acenderem-se como estrelas caídas. O jogo começara. Mas o verdadeiro checkmate viria mais tarde, quando eu desenterrasse os segredos dela, os adultérios do João, as dívidas ocultas, as mentiras que ela tecera como teias de aranha ao longo dos anos. Porque em Portugal, onde o fado canta de amores perdidos e orgulhos feridos, a vingança não é barulho, é uma melodia sussurrada que ecoa para sempre. As ruas de Lisboa acordavam com o rumor dos elétricos subindo a colina de Chiado, o tilintar das campainhas como sinos de uma catedral gótica chamando os fiéis, ou, no meu caso, os vingadores. Eu caminhava agora com um propósito renovado, o telemóvel no bolso como uma granada armada. Pedro enviara mais dados. Maria estava a planear um live no Facebook, uma sessão chorosa onde contaria a história da irmã ingrata, para angariar simpatia, quem sabe, algum dinheiro via PayPal. Vai ser um circo, escreveu ele. Queres que eu interfira? Não. Interferir seria fácil demais. Eu queria que ela construísse o seu próprio cadafalso. Sentei-me num café em Bairro Alto,
pedindo um galão cremoso e um pastel de bacalhau crocante, enquanto esboçava no napkin, semear dúvida. Publiquei na @vos esquecidaste uma história anónima. A minha irmã mais velha pediu para ficar em casa por uns meses, mas era para sempre. Recusei, e agora ela mente online sobre mim. Alguém passou pelo mesmo. As respostas foram um dilúvio. Sim, a minha cunhada fez o mesmo em Coimbra. Cuidado, elas usam as crianças como escudo emocional. Maria viu. Claro que viu. O live dela, marcado para as 20 horas, foi adiado, problemas técnicos, disse ela num story. Mas eu sabia a verdade, dúvida rói como o sal no vinho. Naquela tarde, uma prima nossa, a Ana de Setúbal, ligou-me. Marta, o que se passa? A Maria está histérica, diz que tu estás a espalhar boatos. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de jasmim das varandas próximas. Ana, pergunta-lhe sobre as dívidas do João. Ou sobre o caso com o vizinho em Cascais. Eu não espalho nada, só a verdade. Ana ficou em silêncio, o tipo de silêncio que em Portugal significa eu sabia, mas fingia não saber. Desligámos sem promessas, mas os sementes estavam plantadas. Voltei para casa, o sol poente pintando as fachadas de ocre e azul como um quadro de Vieira da Silva. Abraçando o portátil, mergulhei nos ficheiros de Pedro, e-mails antigos hackeados da conta dela, revelando empréstimos não pagos a agiotas em Lisboa, promessas de divórcio ao João que nunca cumpriu. E o caso, mensagens quentes com o Sr. Carvalho, o dono do supermercado local, datadas de 2 anos atrás. Vem cá esta noite, amor. O João está no futebol. O meu estômago contraiu-se, não de nojo, mas de poder. Eu podia destruir tudo com um clique. Mas não. A vingança tem de ser proporcional, como o equilíbrio de uma dança de fado, passos lentos, intensos, até o clímax que arranca o coração. Em vez disso, enviei uma mensagem anónima para o João, via uma app de mensagens descartáveis, sabe do caso da Maria com o Carvalho. Pergunte-lhe sobre as noites de terça. Nada mais. Deixei fermentar. Naquela noite, o telefone tocou, era ela. Marta, para com isto. O João está furioso, diz que recebeu uma mensagem maluca. És tu, não és? Tenta destruir-nos. A voz dela tremia, mas havia fúria ali, o tipo de fúria de quem se vê no espelho e odeia o reflexo. Eu sorri, encostada à janela vendo as luzes do 28 tramvai serpentearem lá embaixo. Maria, eu só disse não. Tu é que transformaste num espetáculo. Talvez devesses olhar para o teu próprio circo antes de acusar os outros. Ela gritou, palavras como facas, tu sempre foste invejosa. A miúda feia que ninguém queria. Agora achas-te superior com o teu apartamentozinho. Desligou, e eu senti as lágrimas quentes no rosto. Invejosa. Talvez um dia tivesse sido. Mas agora, era livre. E a liberdade tem o seu preço, pago em sangue familiar. Os dias seguintes foram uma dança tensa. Maria postava menos, mas os stories eram venenosos. Algumas pessoas fingem ser vítimas quando são monstros. Os likes diminuíam, alguns amigos comuns começaram a unfollow. Eu continuei o meu trabalho, criando logos para uma vinícola no Alentejo, curvas de videiras entrelaçadas, simbolizando raízes profundas mas podas necessárias. Ironia? Não. As minhas raízes com Maria precisavam de uma poda radical. Pedro ligou numa tarde chuvosa, o som da chuva no Tejo ao fundo como um fado melancólico. Encontrei mais. Ela está a pedir dinheiro a seguidores, dizendo que a família está na rua por causa da irmã. Já angariou 500 euros. Raiva subiu como baile. Aqueles 500 euros podiam ser o aluguel da minha casa por 2 meses. Rastreia os donativos, pedi. E prepara-te para o próximo passo. O próximo passo era pessoal. Marquei um café com a mãe, em Oeiras, no nosso antigo spot perto da praia. Ela chegara de autocarro de Cascais, o rosto enrugado como pergaminho antigo, olhos cansados de anos de favores não retribuídos. Marta, filha, o que é isto tudo? A Maria chora ao telefone, diz que tu a odeias. Eu segurei a mão dela, sentindo as veias salientes como rios secos. Mãe, ela mente. Sempre mentiu. Lembras-te de quando éramos miúdas e ela culpava-me pelos vidros partidos?
Agora é pior, usa as redes para me enterrar. A mãe baixou os olhos, mexendo o chá de limão. Eu sei, Marta. Mas família é família. Em Portugal, perdoamos. Perdoar. A palavra ecoou como um sino rachado. E se eu não quiser, mãe? E se esta vez eu lutar? Ela suspirou, o peso de gerações nas costas. Então luta, filha. Mas não te percas. Saí dali com o coração mais leve, o mar de Oeiras agitado como as minhas emoções. De volta a Lisboa, o plano evoluiu, uma série de posts na @vos esquecidaste, anonimamente inspirados na minha história, mas descendem detalhes subtis do caso de Maria. Imaginem descobrir que a vítima perfeita tem um amante, enquanto o marido cuida das crianças. Os comentários explodiram, especulações, ligações a histórias reais. Alguém mencionou Cascais, o supermercado. Maria entrou em pânico, um story dela, boatos falsos. A minha vida é aberta, como um livro. Aberta. Rima alto, sozinha no escuro. O livro dela estava prestes a ser reescrito, pelas minhas mãos. O outono chegava a Lisboa como um amante relutante, folhas douradas caindo nas calçadas de Mossaco como confetes de um carnaval esquecido. Eu sentia-me mais forte, mas o sono fugia-me, substituído por visões de Maria desmoronando, o seu império de mentiras ruindo como as muralhas de um castelo de areia em Costa da Caparica. Pedro enviara o rastreio dos donativos, a maioria de familiares distantes, mas um grande veio de um benfeitor anónimo, ironicamente, o Sr. Carvalho. O amante financiava a vítima. Que reviravolta digna de um romance de Essa de Queiroz. Eu não atuei de imediato. Em vez disso, cultivei aliados. Contactei a Ana novamente, partilhando capturas de ecrã das mensagens falsas de Maria. Vê isto, prima. Ela editou as minhas palavras. Ana, uma professora em Setúbal com um sentido de justiça afiado como as facas de cozinha alentejanas, ficou horrorizada. Marta, isso é difamação. Devíamos confrontá-la juntas. Não. Sozinha. Mas agradeci, e ela prometeu falar com os tios. Enquanto isso, o meu trabalho florescia, um contrato grande com uma agência de turismo em Porto, designs de posters evocando o Douro vinheteiro, rios serpenteantes e vinhas eternas. Ironia cruel, eu criava beleza enquanto planeava destruição. Numa noite, após um copo de vinho verde gelado na varanda, escrevi um e-mail para o João. Anónimo, claro, o Carvalho não é só amigo. Veja os e-mails dela. Data: 15 de março de 2023. Não me importo se o João descobre, desde que continues a vir. Proteja as crianças. Enviei. O remorso veio em ondas, como o mar em ericeira durante a tempestade. Era vingança ou justiça? A doutora Sofia diria, explora isso na sessão. Mas eu cancelei a próxima, precisava de mergulhar fundo, sem boias. Em vez disso, caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, o coração de Lisboa batendo ao ritmo do fado distante. Lá em cima, sob as estrelas, jurei, não por ódio, mas por sobrevivência. A explosão veio na manhã seguinte. O telemóvel acordou-me com chamadas perdidas, Maria, o João, até a mãe. Liguei para ela primeiro. Marta. O João sabe tudo. Está a gritar, a ameaçar divórcio, e culpa-te a ti. A voz dela era um uivo, misturado com soluços. Como pudeste? Mandaste mensagens anónimas. És um demónio. Rime, um riso frio como o granito de Sintra. Demónio. Tu começaste, Maria. 10 meses não é um pedido, é uma invasão. E as tuas mentiras? Agora todos sabem. Ela praguejou em português cru, palavras que ecoavam os becos de Alfama. Vais pagar por isto. Vou contar a toda a gente que tu abusaste de mim quando éramos miúdas. Mentira absoluta. Desliguei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Abusar. Eu fora a que a protegia dos rapazes no liceu, a que limpava as suas vômitos após bebedeiras. Mas o pânico veio, e se ela convencesse os outros? Pedro ligou minutos depois. O Twitter dela está a arder. Alguém vazou os e-mails do caso, não fui eu, juro. Deve ser o João.
Caos perfeito. Os tweets dela eram defesas desesperadas, falsificações. A minha vida é feliz. Mas os likes evaporavam, unfollows em massa. Uma hashtag surgiu, Maria Mentirosa. Mulheres de todo o país partilhavam histórias semelhantes, transformando o meu sofrimento privado num movimento. Senti um misto de euforia e vazio. Vingança era doce, como mel de rosmaninho, mas deixava um amargor. Saí para uma corrida ao longo do Tejo, o ar fresco limpando a mente. Passava por casais de mãos dadas, famílias a piquenique, e questionava, valia a pena? Sim. Porque o não que eu disse não era só por espaço, era por alma. Maria roubara-me pedaços ao longo dos anos, confiança, autoestima, tempo. Agora, eu reclamava-os. De volta, uma mensagem da Ana, confrontei-a. Ela admitiu as dívidas, mas nega o resto. Os tios estão do teu lado agora. Alívio lavou-me como uma onda. Mas o jogo não acabara. Maria planeava um contra-ataque, um vídeo, da verdade, gravado em Cascais, com as crianças a chorar ao fundo. Vai ser manipulador, avisou Pedro. Queres bloquear? Não. Deixei-a gravar. E quando saiu, 24 horas depois, eu estava pronta. Na @vos esquecidaste, postei uma thread, a verdadeira história por trás dos choros. Fatos, não lágrimas. Anexei prints redigidos, nada ilegal, só verdades nuas, dívidas comprovadas por extratos bancários, obtidos via Pedro, ético até certo ponto, mensagens do caso borradas para privacidade. O vídeo dela afundou, comentários viraram-se, para de usar as crianças, vergonha, Maria. Ela ligou de novo, voz rouca de choro. Marta, por favor. Para. O João foi-se embora com os miúdos. Estou sozinha. Sozinha. A palavra ecoou como um fado solitário. Por um momento, hesitei, irmã é irmã, sangue é sangue. Mas lembrei-me do pelourinho virtual, dos meses que eu perdera em terapia por causa dela. Aprende com isto, Maria. Limites existem por uma razão. Desliguei, e pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sonhando com o sol de Algarve, praias vazias onde eu poderia recomeçar. O inverno instalava-se em Lisboa com uma umidade penetrante, o Tejo envolto em névoa como um véu de viúva em luto. Eu sentia-me exausta, não do corpo, mas da alma, a vingança consumia como um fogo lento, deixando cinzas onde outrora houvera esperança. O trabalho mantinha-me à tona, revisões finais para os posters do Douro, curvas de rio que agora pareciam veias expostas. Clientes elogiavam, Marta, tens um toque emocional único. Único. Se soubessem a fonte. Maria sumira das redes por dias, um silêncio ensurdecedor. Mas o eco persistia, a hashtag Maria Mentirosa ainda circulava em grupos de mães em Faro e Porto, mulheres partilhando solidariedade. Eu tornara-me voluntariamente uma voz para as silenciadas, mas o preço era alto. Amigos distanciavam-se, temendo o drama, a mãe ligava semanalmente, voz trêmula, Marta, perdoa-a. Ela está destruída. Destruída. Como eu estivera meses atrás. Uma manhã cinzenta, Pedro bateu à porta, raro, ele preferia o digital. Trouxe bolos de arroz de uma padaria em Moraria e más notícias, o João processa-a por custódia. E há rumores de que ela culpa-te legalmente por incitamento à discórdia familiar. O meu sangue gelou como o vinho branco no gelo. Processo. Em Portugal, onde a justiça familiar é um labirinto de papeladas e advogados caros, isso podia arruinar-me. Sentei-nos na cozinha, o vapor do café subindo como fantasmas. O que faço? Pedro, com os seus óculos tortos e sotaque madeirense, sorriu torto. Contra-ataca com fatos. Eu tenho mais, gravações de chamadas dela a pedir dinheiro a ex-amantes. Gravações. Ética em risco, mas eu assenti. Faz cópias. E contacta um advogado. O advogado, o Dr. Mendes, um homem de fato cinzento e bigode farto como um fado antigo, recebeu-me no seu escritório em baixa. Senhora Marta, difamação online é crime no Código Penal, artigo 180. Mas se provar que ela começou, tens defesa. Mostrei-lhe tudo, posts, e-mails, threads. Ele folheou, olhos semicerrados. Forte caso.
Mas família. Juízes portugueses são sentimentais. Prepara-te para mediação. Mediação. A palavra cheirava a compromisso, a cedências que eu jurara não fazer. Saí dali para uma caminhada em Alfama, as ruas estreitas e quando com guitarras de fado ao vivo. Parei num barzinho, pedindo um copo de ginginha vermelha, doce e forte como a minha determinação. Uma fadista cantava, estranha forma de vida, voz rouca de amores perdidos. Lágrimas vieram, não por fraqueza, mas por liberação. Eu não era o monstro, era a sobrevivente. De volta, o confronto veio inesperado. Maria apareceu à minha porta ao anoitecer, rosto inchado de choro, casaco molhado da garoa. Marta, por favor. Deixa-me entrar. Hesitei, o trinco como uma barreira frágil. Mas abri, sangue é sangue. Ela entrou, tremendo, sentando-se no sofá como uma criança culpada. Eu errei. O pânico. O João foi-se, as crianças estão com ele, e os donativos pararam. Estou falida. Olhei para ela, vendo não a vilã, mas a miúda de outrora que roubara os meus brinquedos e culpava-me. Porquê, Maria? Porquê 10 meses? Porquê as mentiras? Ela soluçou, palavras jorrando como chuva, medo. Sempre tive medo de ficar sozinha. Tu construíste uma vida, eu. Eu fingi. O caso com o Carvalho foi um erro, as dívidas. Viciosas. Por um momento, o perdão pairou, como o cheiro de sardinha assada nas ruas. Abracei-a, sentindo os ossos salientes sob a roupa. Então muda. Pede ajuda real, terapia, não drama. Falámos até altas horas, fados não cantados mas sussurrados, memórias da mãe a cantar nos berceuses, o pai voltando do mar com histórias de sereias. Pela primeira vez, vi-la vulnerável, não manipuladora. Mas amanhã trouxe clareza. Ela partiu com promessas, vou apagar tudo, pedir desculpa pública. Eu duvidei, víboras mudam de pele, não de natureza. E o processo? O Dr. Mendes ligou, ela retirou queixa. Mediação desnecessária. Alívio, mas vigilância. Continuei a @vos esquecidaste, agora focada em cura, não destruição. Post sobre reconstruir após traições familiares, com ilustrações minhas, pontos sobre rios turbulentos, simbolizando reconciliações frágeis. Semanas passaram. O inverno amainava, flores de amendoeira brotando em Alfama como esperanças tímidas. Maria manteve a palavra, um post de desculpas, errei com a minha irmã. Obrigada por me mostrarem o caminho. Comentários mistos, perdão de alguns, ceticismo de outros. Eu não comentei, deixei o silêncio falar. Mas a cicatriz latejava. Numa sessão com a doutora Sofia, confessei, sinto-me culpada pela dor dela. Ela sorriu, olhos sábios. Não és Deus, Marta. És humana. A vingança foi o teu escudo, agora, baixa-o. Saí dali para o Tejo, o sol refletindo como diamantes. Baixar o escudo significava arriscar, mas valia a pena. A primavera irrompia em Lisboa com fúria vegetal, jacarandás roxos pintando as avenidas como um quadro impressionista, o ar carregado de perfume de laranjeiras em flor. Eu sentia-me renascer, mas com raízes profundas marcadas por espinhos. O contrato com Porto expandira-se, agora, uma campanha inteira para turismo, com as minhas designs em outdoors de Gaia ao Douro. Sucesso profissional, mas o pessoal. Um equilíbrio precário, como dançar fada em saltos altos. Maria e eu falávamos esporadicamente, chamadas curtas, sobre a mãe, o tempo. Ela encontrara um emprego de recepcionista num hotel em Cascais, nada glamouroso, mas honesto. O João voltara, por causa das crianças, disse ela. Duvidei, mas desejei bem. A @vos esquecidaste crescera para 5.000 seguidores, um farol para mulheres em lutas semelhantes. Recebia mensagens privadas, obrigada, Marta. A tua história salvou-me de ceder à minha irmã manipuladora. Eu respondia anonimamente, sentindo o peso e a leveza de ser voz sem rosto. Mas a vingança deixava ecos. Numa noite de quinta, saí com amigos em Cais do Sodré, Pedro incluído, agora um confidente além do digital. Bebemos cerveja Sagres gelada, rindo de anedotas de hackers e designs falhados.
Uma rapariga, a Inês, de Coimbra, aproximou-se. És tu a da conta-vozes. Ajudaste-me tanto. O segredo vazara. Sorri, negando, mas o orgulho inchou. Voltando para casa de táxi, o Tejo negro ao lado, pensei, talvez a verdadeira vitória fosse isto, inspirar, não destruir. A crise veio sutil. A mãe adoeceu, pneumonia, após uma constipação mal curada. No hospital de Oeiras, via a pálida contra lençóis brancos, oxigênio assobiando como vento em dunas. Maria chegara primeiro, olhos vermelhos. Marta. Abraçámo-nos sobre a cama, o cheiro de desinfetante misturando-se a memórias. Vamos cuidar dela juntas, sussurrei. Ela assentiu, e pela primeira vez, senti verdade. Dias de visitas, eu levava pastéis de nata, ela chá de limão. Conversas fluíam, não perfeitas, mas reais. Lamento o que fiz, disse ela uma tarde, enquanto a mãe dormia. O medo. Herdei do pai, acho. Sempre a fugir das ondas. Eu toquei a mão dela. Eu também tenho medos. O de perder-me em ti. Perdão não era esquecimento, era escolha diária. O alta veio com sol de primavera. De volta a Lisboa, mergulhei no trabalho, mas com alma leve. Uma nova cliente, uma ONG para apoio a vítimas de abuso familiar. Os teus designs capturam emoção crua, disseram. Crua, como a minha jornada. Criei imagens de mulheres portuguesas, uma em azulejos de Lisboa, outra em vinhas do Alentejo, todas com olhos firmes, mãos estendidas não em súplica, mas em força. Pedro e eu tornámo-nos mais, jantares em moraria, fados ao vivo onde ele cantava desafinado, eu ria até doer. Vingança te mudou, disse ele uma noite, sob estrelas. Para melhor. Concordei, mas avisei, não baixes a guarda. Irmãs são como o Tejo, calmas, mas capazes de inundações. Maria testou isso. Um mês após o alta da mãe, ligou em pânico, o emprego. Despediram-me. Posso ficar uns dias. Dias, não meses. Hesitei, o fantasma do passado sussurrando. Uma semana. E terapia, Maria. Obrigatório. Ela aceitou, chegando com uma mala pequena, olhos baixos. A casa em Alcântara encheu-se de tensão, conversas forçadas sobre o tempo, refeições de bacalhau à brás partilhadas em silêncio. Na terceira noite, explodiu. Ela encontrou o meu diário digital, tolos, eu deixara aberto. Vingança. Planejaste destruir-me. Gritou, lágrimas furiosas. Eu enfrentei-a, voz calma como o Tejo em dia sereno. Sim. E tu mereceste. Mas esperei porque somos sangue. Agora, constrói, não destrói. Ela desabou, soluços e quando nas paredes. Abracei-a novamente, sentindo o ciclo quebrar, não com ódio, mas com honestidade brutal. Ela partiu após a semana, para um apartamento partilhado em Cascais. Obrigada, mana. Por não me afundares. Sorri, vendo-a ir. O perdão era frágil, como porcelana de vista alegre, mas meu. O verão retornava a Portugal com calor abrasador, o Tejo um espelho de safira sob o sol impiedoso, areias de Cascais fervendo como promessas de renovação. Eu estava mudada, não a vingadora sombria, mas uma mulher com cicatrizes honradas, como as marcas de azulejos rachados em conventos antigos. O contrato com a ONG culminara numa exposição em Chiado, os meus posters, iluminados por spots quentes, atraindo multidões. Arte que cura, titulos os jornais. Curava-me a mim, sobretudo. Maria e eu reconstruíamos devagar. Visitas à mãe em Oeiras, piqueniques na praia com as crianças, sobrinhos que, surpreendentemente, me chamavam tia fixe após eu os levar a zoológicos em Lisboa. O João perdoará, por agora, disse ele num churrasco tenso. Eu observava, vendo dinâmicas familiares como um bailado precário, passos de perdão, tropeços de memória. @vos esquecidaste evoluíra para um podcast, episódios gravados na minha varanda, voz anónima contando histórias de mulheres. O primeiro, da humilhação à força, uma lição portuguesa. Vozes de convidadas de Fara Bragança, sendo um tapete de resiliência. Pedro editava, rindo, tornaste-te ativista sem querer.
sem querer. O destino, como o fado, tece fios invisíveis. Mas a prova final veio em agosto, num casamento de primos em Sintra. O ar cheirava a eucaliptos e mar, o Palácio da Pena coroando a colina como um conto de fadas gótico. Maria e eu estávamos lá, vestidos leves, sorrisos ensaiados. Durante o banquete, sob cordas de violas tocando morna madeirense, ela puxou-me de lado. Marta, li o teu diário. Toda a dor que causei. Sinto muito. De verdade. Olhei para ela, o sol poente tingindo o cabelo ruivo de fogo. Eu sei. E eu perdoo, não por ti, mas por mim. Abraçámo-nos, lágrimas salgadas como o Atlântico. Não era Hollywood, era real, gaiola como a vida em Portugal, alegrias entrecortadas por dores, mas sempre avançando. Meses depois, o outono trouxe fechamento. A mãe recuperara, plantando um jardim em Cascais com rosas de província, símbolo de espinhos e beleza. Eu viajei ao Douro, sozinha, remando num barco entre vinhas, o vinho tinto manchando os lábios como sangue doce. Lá, sob estrelas, refleti, a vingança fora o catalisador, mas o perdão o vinho envelhecido. Agora, em Lisboa, acordo com o sol no Tejo, o telemóvel silencioso de dramas. Maria liga para rir de anedotas bobas, Pedro planeia jantares. Eu desenho, não só imagens, mas futuros. Porque em Portugal, onde o passado ecoa nas pedras, o futuro constrói-se com mãos firmes e corações abertos. E se alguém perguntar pela humilhação online, pela recusa de 10 meses, eu sorrio, foi o fogo que forjou. Agora, danço no cinza.